Podemos sentar, irmãos. Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo ao Ministério da Igreja Central, pastor presidente, pastor Ageu, que está me dando esta honra. Olha para mim, está me dando essa honra para dar uma palavra, e os demais companheiros aqui no púlpito, e os pastores que nesta noite receberam essa honraria. Não sei se todos merecíveis, mas pelo menos alguns têm que ter. Porque esse nome está muito defasado. Mas graças a Deus pelos pastores da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Foz do Iguaçu, que tem sido exemplo. Irmão, se fosse falar, como disse o pastor Isaías, foi bom que ele me deu uma capoeira logo antes de eu começar aqui. Precisaria pelo menos 1h30. Mas como o tempo é resumido, tem quantos minutos? Eu quero dizer, irmãos, eu não posso deixar de ler a Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito, tem que ler pelo menos uma palavra para a introdução. Lá no livro de São João, capítulo 10, versículo 10. João 10 e 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenhais vida e as tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, levia o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Veja, irmão, que a honraria, o nome, que é o nome sobre todos os nomes, ninguém deva se exaltar porque é pastor, ainda que seja um pastor que tenha um bom testemunho, mas aqui aparece o nome do sumo pastor, que é um pastor que deixou um exemplo e ele veio para nos salvar. A ele toda honra e toda glória. O nome dele é Jesus. Aleluia! Então, esta palavra pastor, alguém pode até dizer, eu sou pastor, porque eu visto um terno novo, hoje tem desfile até de sapato, de tudo quanto é cor, eu sou pastor. Não. O pastor é aquele que está com o coração na obra de Deus e está com os olhos, olhos, não sei, nas ovelhas. A ovelha é quem faz um bom pastor. Com isso não quero dizer que eu fui um bom pastor, que hoje sou aposentado, jubilado. Trabalhei 50 anos na obra de Deus. Não é 50 dias. Não quero falar para os irmãos quantas igrejas, mas pelo menos 50 anos. Está ali a minha querida esposa. Fica de pé, Ana. Isso nem todos conhecem. Essa aí, rapaz, 50 e quantos anos de casado? 6? Hã? 56 anos de casado. Graças a Deus. Esse relatório de neto e bisneto, nós temos um exemplo na família e na igreja. Atendi muitas igrejas. Pelo menos 12 igrejas eu atendi.
E foi muito bom. Trabalho é trabalho. Mas tem os espinhos. Olha, quando as irmãs fizeram essa apresentação aqui, faltou palavra para acabar de completar o símbolo desses frutos que foi apresentado aqui. Que realmente aparece e mostra que é o trabalho de um pastor e o que ele tem que ser. Irmão, eu quero dizer que Jesus me chamou, e eu li esse versículo aqui porque o verdadeiro, a homenagem dessa noite deve ser para Jesus, porque foi ele que me chamou. Eu fiz o que eu tive de fazer, fui chamado irmãos. Eu não sou melhor do que vocês não é melhor do que eu. Aqueles que têm chamada, Deus abençoe, continue batendo na tecla e pedindo e querendo, e seja um pastor autêntico, cheio do Espírito Santo, de bom testemunho. Tem pastor que a igreja não vai ser pastor coisa nenhuma, não quero ser pastor do campo dele, não é de jeito nenhum, porque olha para o testemunho. É o essencial da minha vida e da sua vida. Porque a igreja está olhando em nós. Não é? Você é o alvo aqui dessa igreja. O pastor Isaías é o presidente. Mas você aqui, rapaz, dê uma escorregadinha para você ver uma coisa. Pastor agiu. Todo mundo está... Você tem que ser exemplo e falar o que você é aqui, diante desse povo aqui. Não só ele, mas todos nós. Você, Sandra, vixe, se cuida, né? É verdade. Mulher do pastor, que muitas vezes não aparece, por isso que eu quis que a minha esposa levantasse. Porque metade do meu ministério eu devo primeiro a Deus, segundo a ela. Que me ajudou, não só a criar os filhos, mas a igreja. Nós moramos muito tempo em fundo de igreja. E você hoje já não existe mais. Pastor não quer nem morar no fundo da igreja. A maioria dos pastores, ele quer estar longe da igreja. Para evitar dificuldade, isso aqui. Levantar de madrugada, expulsar demônio. Aí hoje já tem os demônios, está meio tranquilo, porque... É verdade, irmão. A coisa ficou tão mista dentro da igreja que os demônios estão dormindo tranquilo. Porque você quer ver, coloca a igreja em oração e coloca a sua vida em oração, abala o inferno, irmão. Uma vida de consagração, uma vida de pastor, de homem de Deus, abala o inferno, incomoda Satanás. Ele não fica dormindo não, ele perde o sono. Está entendendo? Eu me lembro que eu estava em Santa Terezinha, chegou um irmão, pastor, eu queria que o senhor orasse. Era uma quarta-feira, de tarde, estava chovendo, e daí ele disse, irmão, eu trouxe aqui esse meu filho que está aqui endemoniado, está todo amarrado de corrente aqui, foi para a delegacia, tiraram, não quiseram lá, e já procuramos todos os recursos, faz uma semana que estamos orando, e eu queria vir aqui, irmão, levando ele para casa, mas ali eu senti de passar aqui, falar para o irmão, e orar por ele, porque sei que não dá para abrir a igreja de manhã, quarta-feira, de tarde, com chuva, não vou abrir a igreja não. Aí ele disse, então, como eu faço? Eu digo, leva para casa, eu vou lá. Mas está chovendo, eu digo, eu vou lá igual. Quero morar no sítio, mas eu vou. Isso, a honra é para Jesus, irmão. Eu não quero dizer, pastor, do negativo. A honra é para Deus. Esse negócio de dizer, eu sou, eu fiz, não, senhor. É Deus e acabou a história. Se Deus não tiver negócio, irmão, coitado de você. Aí o irmão foi embora. Eu chamei o irmão para ir comigo. Eu disse, irmão, o presbítero disse, irmão, eu, Deus o livre, irmão. Eu com o irmão, expulsar demônio lá no mato ainda, mas chovendo, mas Deus me livre, irmão. E eu digo, mas o irmão tem que ir, irmão, é presbítero. Tem que ir, você tem que aprender. Mas vamos. Aí fomos. Quando chegou lá, e ele estava com 3 homens amarrados. O homem estava tudo amarrado, cheio
decorrente nos braços e tudo nas pernas, tá todo machucado. A mãe dele estava toda rasgada de que ele avançou, então quebrou todos os móveis da casa. Estava um tormento do inferno mesmo dentro da casa. Aí cheguei, assim como eu e você devemos estar 24 horas por dia em oração. Não tem esse negócio. Meu Deus, eu vou expulsar o demônio, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Não é negativo. Você tem que estar preparado 24 horas por dia. Ah, não, porque ele não dorme. Bom, aí cheguei, ele estava atravessando na porta, atravessei, por lá dentro. Aí, os irmãos ficaram tudo tenso, olhando em mim. Aí eu disse, irmãos, Aldino, ele já passou para a eternidade. Ora a Bíblia, ou leia a Bíblia. Eu não leu a Bíblia, um versículo, até foi idêntico, parecido com o assunto de expulsar demônio. E depois eu disse, eu vou mandar esse demônio sair, eu não vou nem orar, sabe? Ele vai sair daqui, não é o lugar dele. Aí ele, olho fitos em mim, digo, sai. Sai em nome de Jesus. Olha, para a glória de Jesus, por favor, irmão. Entenda as coisas de Deus, porque se o homem se exaltar, Deus humilha ele. Não é eu, não. Mas é porque Deus mandou fazer isto aí. E de orar pelos enfermos e expulsar os demônios. Aí ele abriu o olho, e eu, como já tinha mais ou menos, sabia quando o demônio sai de uma pessoa, os irmãos que são pastores, não sabem, aprenda essa aí. Quando o demônio está, que tem demônio que passa 2, 3, 4 dias, tem uma semana sem sair da pessoa. Vai fulano orar, vai outro orar, tá? E ele fica ali teimando. Aí eu disse, sai demônio, em nome de Jesus, sai agora. Aí ele abriu o olho, como eu já sabia como que era, se tinha saído ou não, porque quando está endemoniado, a carne dele fica igual esse vidro aqui, ó. Tudo endurece, o demônio neutraliza. A pessoa, ele fica duro que não tem. Fica um olho assim, teso assim, olhando na pessoa, e não fala e fica daquele jeito. Quando ele é terrível mesmo, ele sai, avança até em cima do obreiro e arrebenta tudo. É coisa terrível. Aí eu peguei na mão, no braço dele, ele estava mole, a carne. Digo, saiu. Peguei no rosto dele, estava mole. E ele estava mole. E saiu em nome de Jesus. Ele não disse uma palavra, saiu na hora. Quando ele levantou, peguei ele pela mão, levantou, eu digo, está vendo como está sua mãe toda rasgada aí? Está vendo que está o seu pai aí, ó? Olha teus irmãos quando está fechado lá dentro daquele quartinho lá, ó. Tudo com medo de vocês. Está vendo quando estão as coisas da coisa, tudo quebrado aí? Isso eu estou vendo. Porque você deu lugar para o diabo. E você está liberto? Eu estou, graças a Deus. Está liberto? Estou liberto. Graças a Deus que eu estou liberto. E você quer ser crente? Eu quero. Agora então dobra o teu joelho aí. Aleluia! Aí eu dobrou o joelho, eu orei por ele, e aquela família já era evangélico, mas ele não era, aceitou Jesus, foi uma bênção no lar. Então, bom, é assim, isso eu estou contando uma que aconteceu. Então, o pastor de hoje, me perdoe os irmãos, está muito diferente. Está muito folgado demais. Está muito tranquilo. Ah, irmão? Pastor, quando não pega um nome credencial de pastor, a primeira coisa que ele pensa é em uma congregação. Se o pastor presidente não tiver congregação para dar, ele pronto, acabou. Aí ele é capaz de ou abrir outra por aí, ou dar um jeito aí, está tudo diferente. Mas ser pastor não é fácil, irmão. Porque o pastor, ele tem, quantos minutos eu tenho? Eu não quero passar do horário.
15 ainda? Tem muito tempo. Eu já estou acabando, já estou cansado. Então a chamada, irmão, a chamada, eu quero falar um pouquinho da chamada. Chamada para a obra de Deus. Isso não é chamada para ser pastor. Porque se a pessoa tem chamada, tanto faz ser pastor, ser presbítero. Afinal, se Deus mandou, ele vai e faz o trabalho de pastor e às vezes até melhor. Não é mesmo? Chamada. Jesus me chamou para a obra e eu novo convertido e lá em Campo Mourão, e o pastor me segurou, não deixava, não me dava nem oportunidade para dar um testemunho. Não, eu fazia trabalho de ar livre, visitava e tudo, e ele me segurou. Digo, mas eu precisava pregar, saía por aí pregando para um, pregando para outro, aquela chamada, aquela vontade que você tem, né, irmão? Aquela vontade, ou não tem. Se não tem, vai pede a Deus, porque precisa ter aquela vontade, aquele desejo, não de pregar aqui no púlpito, aquele desejo de ganhar alma, porque a missão do pastor é ganhar alma para Jesus. Pastor que não ganha alma não é pastor. Simplesmente ele veste um paletó de pastor, põe uma gravata no pescoço, tem que ganhar alma. E lugar de ganhar alma não é aqui na igreja não, sentado aqui, ó. A seara está madura, os campos são grandes e poucos são os pastores, que é os ceifeiros, poucos que estão pensando nas almas, poucos que estão pensando nas favelas. Tem hora que até a gente fica com vergonha, irmão. Eu vejo na televisão, olhando, no dia da bondade, aparece tanta gente levando lá, não aparece um crente lá. Leva lá na televisão lá, cesta básica para um, cesta básica para outro, ajuda um, ajuda outro. A igreja de braços cruzados, pastor nem pensa, nem está pensando nisso. Vocês observam isso aí? Nem estamos pensando nisso aí. Só estamos pensando se a igreja está cheia. Graças a Deus, hoje a igreja está cheia. Só ele está vazio. Até crente, mano, pastor quer ver a igreja cheia, mas ele está vazio. E não pode ser assim. Nós temos que estar cheio, porque nós somos dispenseiro. Dispenseiro tem que estar cheio. Então, irmão, a vontade de ganhar um para Jesus. Isso aí. Meu Deus, o pastor segurou. Não, isso como vai segurar. Aí tinha um lugar por nome Borbônia. Um lugar aí tinha 700 pessoas que moravam lá, habitantes. E eu fui. Peguei uma bicicleta, 30 quilômetros de Campo Mourão para cima, fora da cidade. Fui eu e um irmão, por nome Geraldo Januário, e fomos abrir um trabalho. Eu só quero falar para você essa palavra que Jesus falou. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? A vida. Irmão, dá a vida. Ele negocia sua vida por as almas que vai ganhar para Jesus. Eu dou a minha vida, mas eu vou tirar alguém do caminho do inferno. Eu vou ganhar, eu vou ter esse adorador de Maria. E de tanta imagem para eu vou. E outra coisa, Jesus dá coragem para ele. E todos os passos dele é acompanhado por Jesus. Porque ele quer ganhador de alma, irmão. Ele não quer tanto pastor, não. Ele quer ganhador de alma. Aí cheguei na cidade, não tinha nada. Só uma harpa na mão, chamei o irmão Geraldo Januário, meu colega, e ele foi comigo, e fomos, de bicicleta. Chegamos com uma bicicleta, um lugarzinho, tinha 700 crentes, habitantes mais um lugar. Aí chegamos de perto, de frente a uma farmácia, falei para a dona da farmácia, eu digo, olha, eu tenho vontade de dirigir um culto aqui, e eu queria dirigir aqui na frente da farmácia. Não, aqui não, meu querido é desviado, e ele não gosta de crente de jeito nenhum, só se for lá na esquina. É só um pouquinho do testemunho, eu já vou parar. Aí eu fui. Eu não quero, eu estou lutando para esquecer do eu. Mas não, é Jesus que me mandou. Aí fiquei eu e o irmão Geraldo cantando lá na esquina. E vai, cantemos 1, 2, 3.
fez um apelo, mas depois se tivesse muita gente ali, afinal, meu pai encurtar a história. O trabalho cresceu, aluguei um salãozinho ali, onde não tinha ninguém, e Jesus abençoou, e aí construiu uma igreja. Um fazendeiro, por nome Joaquim Pretel, me deu a madeira, me deu o caminhão para levar lá, fazer a igreja, coisa, eu fiz uma igreja, e muito bem, aquela alegria, aquela vontade de eita, meu Deus do céu, eu ganhei esse povo tudo para Jesus. Eu não era assalariado, não, então é por conta. Aí, o que aconteceu? É um dos pequenos testemunhos, que tem testemunho melhor do que esse, ou maior. Então, vamos inaugurar a igreja, falei com o pastor, Anunciação, vocês conhecem. Pastor Anunciação dos Santos, lá em Campo Mourão. Aí fui falar com ele, disse, pastor, está uma bênção. Olha, está entrando porco, galinha, arroz, feijão, está tudo lá na tuia. O que eu vou fazer? Traga tudo para cá. Você não tem direito de pegar nada. Você não é assalariado. Você não é pastor. Eu não era mesmo pastor, eu era presbítero na época. Pode trazer tudo para cá. Peguei um jipe que a igreja tinha, peguei e levei tudo para lá. O povo dava muitas coisas assim para a igreja, da roça. Tinha porco e coisa, pegava e levava tudo para ele. E ele, para me judiar, não sei se fazer prova, não dava nada para mim, sabe? E eu precisava, porque eu tinha dificuldade para ganhar tratar da família. Aí, o que aconteceu? Pastor, vamos inaugurar a igreja? Quase por inaugurar, está tudo bem. Que dia? Tal dia. E eu todo eufórico, inaugurar a igreja. Aí ele trouxe um grupo de obreiros, veja aqui situação que prova tremenda. Trouxe um grupo de obreiros para a inauguração, aí eu disse, Manuel, nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui antes de inaugurar a igreja aí. Uma pré-inauguração, não era totalmente, porque não está bem pronto. E, aí o irmão vai... tudo bem. Fez a reunião. A primeira palavra que ele falou, disse, Manuel, é o seguinte, se você quiser mudar para aqui, tudo bem, você pode continuar dirigindo a igreja, senão a partir de hoje você pode me entregar. Eu falei, mas meu irmão, foi uma coisa que me deu uma pancada na cabeça. Me deu uma crise de choro, irmão. E foi coisa séria, sabe? Mas eu tenho um amor naquele povo ali, misericórdia, o povo todo agarrado comigo, e eu com eles também, então uma bênção. Daqui a pouco, o pastor disse, olha, tem o Iliqui aí, que era um pastor, que morava lá no Pialão, uma cidade lá perto, falou assim, olha, o Iliqui eu já trouxe aqui para ficar no teu lugar. Mas o pastor não fala com dessa, não. Eu não ganho salário da igreja, o trabalho começou agora, faz 1 ano e pouco que eles estão aqui trabalhando aí. Ele, não, ou você vai mudar para aqui ou não. Era 30 quilômetros. Para fazer de bicicleta, era longe. E o lugar não tinha, o povo dali era tudo fazendeiro, tudo situante, que morava naquele lugarejo ali. Aí eu peguei e entreguei a igreja. Aí ele impulsou José Reliquia. Me deixou, irmão, 6 meses sem dar uma palavra lá em Campo Mourão. Uma prova tremenda. Me encostou, uma coisa que se fosse um criminoso que tivesse cometido um pecado. Que coisa terrível. Mas a chamada, irmão, a chamada para ganhar alma, Jesus não me tirou. Não, Deus não permitiu que o diabo tirasse essa chamada para ganhar alma para Jesus. Então, irmão, eu quero dizer, irmão, isso é um testemunho muito longo. O irmão falou 30 minutos, eu precisava pelo menos 1h30 para falar, para dar um testemunho. Até pensei de fazer uma biografia, para dar um livrinho para cada irmão, para ver o que é chamada. Eu tenho chamada, eu trabalhei 50 anos, irmão, a partir dali, sem salário, irmão. Trabalhar sem salário, sem ganhar nada. Hoje em dia, se põe qualquer um dirigente da congregação, a primeira coisa que ele pensa é em salário.
sem salário e sem profissão. Mas Jesus, essa mulher que daí, ela lá em Cascavel, ela empurrava carrinho, vendendo doce, ela fazia doce, as meninas tudo pequena. Aqui em Foz do Iguaçu, as meninas trabalhavam na Itaipu, na Vila A, para trazer o sustento para mim. Esse trabalho aqui, quem abriu esse trabalho aqui? A primeira congregação de Foz do Iguaçu foi eu que abri, irmão, em Jardim Paraná. Isso foi em 76. Primeira congregação que faz o Iguaçu. Estou deixando toda a história para trás. Em 76, irmão, eu abri a congregação de Jardim Paraná. Só tinha Jardim América com uma casinha pequenininha onde os irmãos congregavam. O falecido Demóstenes. No tempo do Zé Polini, pastor Polini. Trabalhei com 10 anos com o pastor Polini aqui. De Jardim Paraná, eu fui para São Miguel também, que não tinha quase nada. Assim, fui para lá, depois voltei para Morumbi, afinal, andei quase todo lugar. Depois fui pastor em Mato Grosso. Fui lá, dirigi um campo, aí fiquei todo empolgado, pastor presidente. Mas isso não adiantou nada, sabe? Jesus me trouxe novamente por aqui, que aqui seria o meu lugar. Irmão, o que é isso, pastor? A troco de quê, irmão? Ganhar alma. Ganhar alma. Se você tem chamada, irmão, não espere o pastor mandar, não. Pega a sua Bíblia e uma ata e um punhado de folheto, vai ganhar alma para Jesus. O campo está aí, os ceifeiros estão nos bancos. O ceifeiro está de tudo amarrado. Amarrado na religião, na posição, no terno, na gravata. E assim, querendo campo, que não tem nem exemplo de nada, irmão. Ganhar alma. Você já pensou se esses obreiros aqui da sede, todos tivessem desejo de ganhar alma? Essa igreja não, olha, essas cadeiras não estavam vazias não, estavam cheias. Mas aqui cada um está pensando em si. Ah, pastor, o senhor não pode falar, está me exortando muito, não é mesmo, você está pensando em você. Põe uma gravatinha no pescoço, prega bem, coisa está tudo bem, mas não é assim. Jesus não chamou nós para ficar em púlpitos e montuar aquele grupo de obreiros, não, irmão. Sem fazer, não. Nada para Jesus. Você está aí. Ah, pastor, eu não gostei daquele pastor. E a mensagem de hoje, vai ganhar um para Jesus, irmão. Que é isso? Jesus entregou a sua vida. O bom pastor dá a sua vida. Jesus entregou, deu exemplo a mim para você. Ele deu, não precisa você, nem eu dar a nossa vida. Porque hoje está muito fácil ganhar um para Jesus, não é mesmo? Pessoas da vida não. Pastor, só se o pastor me der um salário. Se me der um salário, um só salário não. 2, 3, 4 salários é pouco ainda. Porque o salário mínimo, a Dilma paga lá 700. Eu preciso pelo menos 5, 6 salários. Senão eu não vou ganhar um para Jesus. Então você quer emprego. Diga assim, eu estou querendo um emprego, não é ganhar um para Jesus, não. Então, irmão, eu não tenho culpa nenhuma. Culpado é você, viu? Você que é culpado. Se tiver alguma coisa para falar, fala dele aí. Eu não pedi. Eu só se for para os obreiros. Não, que Deus abençoe. Eu não vou fazer apelo, não. Você que fala. Eu estou muito empolgado, viu, irmão? Porque a chamada é gostosa, irmão. Eu vejo a irmã Sandra e as irmãs aqui. A irmã, como é que chama? Luzia. Você tem uma história aqui, né? As almas que você ganhou por Jesus, né? Fique tranquila. E aí, ela não parou, não. Continua ainda. A melhor missão, a melhor coisa que tem é ganhar alma. Outra coisa que você sabe, a Bíblia diz que ganhador de alma sábio é. É sábio. Precisa ter sabedoria para ganhar alma para Jesus. Não, que Deus nos abençoe. Perdoa se eu falei demais aí.